Meu nome é Rodrigo e é um prazer tê-lo aqui para a gente dar início a um assunto importantíssimo, geometria plana. E logo de saída nós vamos elaborar 3 conceitozinhos primitivos, que são eles: ponto, reta e plano. Logo você deve estar se questionando por que eu falei conceito primitivo. Conceito primitivo é porque já é pré-existente um conceito para ele, não tem como defini-lo. Ou seja, você não vai ter como dizer: uma reta tem infinitos pontos, é uma definição? Não, você já sabe isso, já está primitivo na sua ideia. Pensa comigo, da mesma forma que eu posso falar que uma reta teria infinitos pontos, eu posso dizer que num plano tem infinitas retas. E aí, você também não vai chegar e definir: um plano é toda a região do espaço que tem infinitas retas. Fica feio isso. Então, conceitos primitivos você não precisa definir nem construir nada em cima deles. Vamos passar agora para uma partezinha especial, que são o quê? As divisões. Como assim as divisões? Se eu chegasse numa reta e botasse um ponto de marcação, e você já sabe que numa reta tem quantos pontos? Infinitos pontos. Se eu botasse um pontozinho de marcação, eu poderia dizer que daquele ponto, o que você teria? Você teria 2 semirretas. Como assim 2 semirretas? Porque, Rodrigo, você não me definiu uma semirreta, mas eu vou te dizer, a semirreta ela vai ter o quê? Vai ter um início, mas não vai ter um fim, porque aquele ponto é o ponto de partida. Porém, o extremo daquela reta não tem como delimitar, não tem como findar aquilo ali. Ou seja, você vai ter um ponto de partida, infinitos pontos para um lado, um ponto de partida, infinitos pontos para o outro. Então você acabou de ter 2 semirretas. Logo, eu fico me questionando, pensa só, se em vez de um ponto eu marcasse 2 pontos nessa reta, o que você teria? Uma semirreta? Não, porque você delimitou ela, você tirou um pedaço da reta. E agora você não vai ter um ponto e infinitos pontos, um ponto e infinitos pontos. Não, você vai ter um ponto, um outro ponto, claro, infinitos pontos entre eles, porém, com início e com fim. Analisa comigo. Quando isso ocorre, você sai de uma semirreta para um segmento de reta. E você vai guardar para mim que toda vez que eu vou ter um início e um fim, você terá o quê? Um segmento de reta. Toda vez que você tiver um início e não tiver o fim, você terá o quê? Uma semirreta. Agora, analisa comigo. Se eu chegasse para você e pegasse 2 semirretas, como uma superposta à outra, exatamente coincidentes uma sobre a outra, e pudesse fazer a seguinte brincadeira: fixo uma delas e desloco a outra, como o meu dedo, com esse pequeno deslocamento de uma delas. O que você acabou de formar? Uma região interna a elas. Essa região interna já vai ter um nomezinho, e esse nomezinho você conhece. O que seria isso? Seria um ângulo. Vamos agora estudar uns casos particulares de ângulos. Os ângulos têm várias relações. Quais seriam os ângulos logo de saída? Nós teríamos o ângulo agudo. O que seria o ângulo agudo? Seria todo ângulo compreendido entre quanto? Entre 0 e 90 graus. Por exemplo, meu aluno, essa abertura daqui, você pode observar que ela está entre 0 graus, que seria como a gente começou brincando, com meus 2 dedos, um superposto ao outro, e ela também não chega a ter uma abertura de 90 graus. Pensa aqui comigo, se você sabe que eu falei ângulo agudo entre 0 e 90 graus, você já deve estar se questionando. O quê? Como que seria, então, quando ele fosse exatamente igual a 90 graus? Mudaria? Claro que mudaria. Ele teria um outro nome, ele seria chamado de ângulo reto. Vamos ver um ângulo reto. O ângulo reto tem esse formato daqui. Ele vem e forma exatamente 90 graus. Só que, por favor, muita atenção nisso aqui. Símbolo. Símbolo é importante demais. Ele pode ter o formato, pode parecer ser reto, mas só vai ser reto se tiver o símbolo. Porque senão, você pode cair num dilema, um dilema importantíssimo. 89,99, para aí, graus. É 90? Não. Que isso, Rodrigo? Não é 90. Não é uma dízima. 89,99. Não seria 90. Por quê? Porque falta alguma coisa. Mas no desenho, esse é um cuidado importantíssimo na geometria. Você vai perceber que eles são bem parecidos, muito próximos, mas não é reto. Então, meu aluno, não esqueça isso.
Logo, tem que ter o símbolo, porque se não tiver o símbolo, você vai errar com muitos erros. Agora, pensa comigo, se eu tivesse um ângulo maior do que 90 graus, um pouquinho, 91, 92 graus, que ângulo seria esse? Reto? Agudo? Não. Muda o nome dele. Ele agora será chamado de ângulo que? Obtuso. Me acompanha. Obtuso é todo ângulo tal que o seu valor é entre quanto? 90 e 180 graus. E esse ângulo tem um formato legal. Olha só, ele vai ter uma abertura, como você pode notar, maior do que 90 e menor do que 180 graus. Mas, Rodrigo, o meu questionamento é, e se tiver 180 graus, ele será obtuso? Não. Aí ele já vai ter um outro nome. E que nome será esse? Ele será chamado de ângulo raso. Quando ele tiver exatamente uma meia volta, uma abertura aqui de quanto? 180 graus. Tipo isso aqui. Na posição que você está vendo, se eu abrir ele para você, esse semi-região daqui para cima tem um ângulo de quanto? 180 graus. Acompanha comigo no desenho e vê o que ocorre. Aqui, ó, como nós tínhamos comentado, exatamente como isso aqui. Ele vai ter 180 graus essa abertura. Agora, guarda um detalhe. Se ele for maior do que 180, nós mudaremos. Nós teremos um outro ângulo. E esse, muitos acham que é um agudo ou um obtuso. Não, meu querido. Quando ele é maior do que 180 e menor do que 360, ele será chamado de ângulo reentrante. Por quê? Porque ele está voltando tudo de novo. Analisa comigo o desenho. Ângulo reentrante. Você teve até agora todos os tópicos. Ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo raso. Meu querido, ele está entrando novamente na outra região. Por quê? Porque muitos chegarão para você e falarão, ah, do lado de cá, Rodrigo, é obtuso. Não, não, eu quero saber o ângulo do ponto de partida até onde ele chegou. Ele não vai ser mais obtuso, não vai ser mais agudo, ele vai ser chamado de ângulo